E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro No Fundo do Poço, da escritora nigeriana Buchi Emecheta. Vem comigo! E a Buchi Emecheta, ela também é escritora de Cidadã de Segunda Classe, que foi o primeiro livro que eu li dela e foi inclusive o primeiro vídeo do canal. No Fundo do Poço, dá continuidade à protagonista Ada. Agora ela se encontra numa situação de pobreza, de desemprego, é uma mulher negra, uma mulher imigrante com 5 filhos, sem marido, sem futuro e sem perspectiva, como a própria autora descreve. E aí, nessa nova fase, ela está indo para um residencial, morar num residencial considerado de famílias problemas. Então, esse lugar é destinado para famílias com problemas. Então, mesmo se você não tivesse aquele contexto, aquela situação, faria com que em algum momento você tivesse algum problema. E aí ela passa a relatar como é o convívio com as famílias, com muitas famílias brancas, inclusive, ela destaca isso. Nesse momento, a questão racial, ela se dilui um pouco, porque a causa comum é a extrema pobreza, a opressão, o desemprego, a exclusão social. Então, numa certa medida, fica um pouco diluída, ela deixa um pouco em segundo plano, para destacar o fato de serem todos miseráveis, excluídos da sociedade. E aí ela também relata como é a relação com a conselheira familiar, com as assistentes sociais, o que eles precisam fazer e muitas vezes se unir para conseguir as melhorias que o prédio necessita, né? Num primeiro momento, ela acha que aquilo vai ser muito bom, né? Aquele residencial, aquela nova fase, aquela nova convivência vai ser muito boa, mas ela começa a perceber que os problemas são muitos e ela se depara com muitas situações, né? Convivendo com violência dos vizinhos, a própria opressão das mulheres, a questão do gênero e principalmente o que tem destaque aqui é a situação de exclusão social e pobreza. Então essa é a causa comum, essa é a causa que une todas essas famílias, né? Num determinado momento, ela começa a perceber que a relação com a assistente social, com a conselheira familiar, deveria ser de empoderamento. Na verdade, ela deveria ser contratada, ela deveria estar ali atuando junto com essas famílias, no sentido de empoderá-las, de ajudá-las a buscar os seus direitos, a conhecer o que lhe é devido, né, e ajudá-las a ir em busca de fazer valer esses direitos. Mas a crítica social que ela coloca, que ela traz no livro, é justamente de que essas profissionais, elas atuam como se estivessem fazendo caridade para essas pessoas, para essas famílias, e não empoderando-as como de fato deveria ser. E aí ela começa a ter uma autocrítica da vida dela, da vida que ela está tendo, do que ela está passando com os filhos, e começa de fato a dar uma reviravolta. Por quê? Ela não poderia ficar vivendo de benefício do governo, os filhos não poderiam crescer nessa situação. E aí ela começa a buscar emprego e mesmo buscando emprego, ela tem um certo receio do que ela pode conseguir, porque se ela começar a ganhar muito, ela vai ter que sair daquela situação, vai ter que sair do residencial. E naquele momento, ela ainda precisa estar nesse lugar, ela ainda precisa dessa moradia. E aí ela começa a traçar estratégias para se libertar, né, para sair dessa situação que ela se encontra agora. Então, a protagonista Ada, ela é muito forte. No primeiro livro, digamos, ela passa por muitas situações, não vou dar spoiler, ela passa por muitas situações e ela dá muitas reviravoltas. Então, ela passa a vida toda, desde que ela sai da Nigéria, dando reviravoltas, e isso deixa muito claro como a mulher consegue decidir a própria vida quando ela finalmente, quando ela se determina de fato a querer
mudar o próprio destino. Então é uma personagem muito forte, uma protagonista que deixa uma mensagem de empoderamento feminino, embora passe por todas essas situações. Isso é muito forte, se vê muito na Ada. Então a Bush colocou a Ada como uma mulher muito forte, empoderada, que passa por todas essas situações de privações, de violência, com os filhos, sozinha inclusive, mas encontra forças em outras mulheres também que precisam e querem se libertar disso. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é o segundo livro, como eu já falei, que eu li da Bush Emecheta. É a editora dublinense que faz a publicação. E o único livro que eu ainda não li, que tem tradução para o português, é As Alegrias da Maternidade, que eu já andei olhando, procurando, mas ainda não chegou a hora de ler. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem, leiam Bush Emecheta e me acompanhem nas próximas leituras. Um beijo!